Olá, pessoal! Hoje temos dicas preciosas para você que está se preparando para exames avaliativos, vestibulares e concursos. Em 2022, celebramos o centenário da Semana de Arte Moderna. E essa é uma temática muito esperada nas provas de literatura de diversos vestibulares por aí. No vídeo de hoje, vamos trazer sugestões de livros e autores representantes de diferentes fases do modernismo no Brasil, com algumas dicas e conteúdos que vão te ajudar a entender esse importante movimento cultural brasileiro. Vamos lá? Eu sou Tatiana Lemos, da equipe pedagógica da Árvore, e esse é mais um vídeo com o objetivo de apoiar educadores e estudantes de todo o Brasil. Quinzenalmente, às quintas-feiras, você encontrará um novo conteúdo por aqui, falando de leitura, tecnologia educacional, temas do dia a dia da escola e muito mais. Então, vamos falar de vestibular e modernismo? A primeira metade do século XX foi marcada por profundas transformações. O que você lembra das suas aulas de história? Duas grandes guerras mundiais, intensos processos de industrialização e mudanças importantes no cenário político brasileiro. O fim da República Velha e o início da Era Vargas. Nos primeiros anos desse século, artistas brasileiros começaram a retornar da Europa, trazendo influências estéticas de diferentes vanguardas modernistas, como o cubismo, o futurismo e o dadaísmo. Ainda nessa época, o contexto cultural brasileiro consolidava as bases de um profundo processo de renovação. E em fevereiro de 1922, membros da elite cafeeira paulista e jovens artistas da burguesia se reuniram no Teatro Municipal de São Paulo para a celebração de um grande evento, a Semana de Arte Moderna. Marcando o centenário da independência do Brasil, a exposição reuniu diversas linguagens artísticas, como a pintura, a música e a literatura. Os artistas participantes eram movidos pelo desejo de explorar novas possibilidades de criação, a partir da liberdade e da valorização das raízes culturais brasileiras. E o movimento modernista não parou por aí. Hoje, estudamos os seus impactos ao longo de todo o século XX. O modernismo escreveu na história da cultura brasileira novos modos de pensar e de criar. São três as principais gerações do movimento modernista, cada uma com as suas especificidades. A primeira geração, também chamada de fase heróica, inaugurou o movimento e durou de 1922 até 1930, com o fim da República Velha. A segunda geração marcou um período de maior maturidade da produção literária modernista e se estendeu da década de 30 até o ano de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial e da Era Vargas no Brasil. E, finalmente, a terceira geração, chamada de Geração de 45, impulsionou uma forte experimentação com a linguagem que se estendeu até a década de 80. A seguir, vamos indicar para você 4 obras de alguns dos principais autores modernistas de nossa história. E o melhor, todos os títulos estão presentes em listas de leitura de alguns dos principais vestibulares do país. Vamos lá? Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Indicação de leitura da FUVEST. O livro Alguma Poesia é a primeira publicação do mineiro Carlos Drummond de Andrade e é um importante marco para a história da poesia brasileira. A obra é uma das precursoras da segunda fase da geração modernista, que vai de 1930 até 1945. Nessa geração surge o movimento Poesia de 30, que conta com autores como Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, e marca o ápice da poesia modernista em nosso país. Assim como Drummond, os poetas dessa fase do modernismo brasileiro adotam versos livres, investigam as temáticas do cotidiano, a realidade sociocultural de um mundo em guerra e buscam a valorização da cultura brasileira. Em seu percurso de extensa produção poética, Drummond investiga as mais diversas temáticas. O ideário e a estética modernistas estão presentes em alguma poesia através dos questionamentos éticos, políticos e existenciais, em meio a poemas que retratam o senso de humor e a ironia do texto drummondiano. Vemos representadas também as questões do indivíduo, a sua subjetividade e as suas relações, as raízes regionais do autor e também exemplos de metapoema, onde a própria poesia é a temática do texto. Pauliceia Desvaiada, de Mário de Andrade, indicação da Universidade Federal de Santa Catarina. O paulista Mário de Andrade foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna e tem uma obra expressiva na prosa e na poesia. O seu livro, Pauliceia Desvairada,
publicada em 1922, é considerada a primeira obra literária do modernismo e tem por contexto histórico o intenso processo de industrialização da capital paulista. Nesse texto, o autor incorpora as inovações estéticas das vanguardas europeias, rompendo com as preocupações tradicionais do parnasianismo e propondo a literatura como um espaço para a expressão da brasilidade e da liberdade de criação. Se a sua escola é parceira da Árvore, acesse a nossa trilha de leitura do livro Pauliceia Desvairada, material que vai te ajudar na leitura do texto e na compreensão da obra. Além disso, essa edição do livro, publicada pela editora Princípios, conta com questões comentadas de diferentes provas de vestibular. O que acha de um rápido simulado? Bons estudos! Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, também indicação da FUVEST. Assim como Drummond, a poeta Cecília Meirelles integrou o grupo Poesia de 30. Em sua obra O Romanceiro da Inconfidência, a autora explora a temática social através da narração e um dos primeiros movimentos de emancipação no Brasil, a Inconfidência Mineira. Pensando em vestibular, é importante atentar para os aspectos formais dessa obra, versos típicos da poesia popular, organizados no formato de um romanceiro, tipo de um poema de origem medieval e de caráter narrativo. A autora, no entanto, não se prende a nenhuma forma específica de verso, misturando diferentes construções, o que ressalta as suas raízes modernistas. Romanceiro da Inconfidência é um marco na literatura social brasileira, e o evento histórico narrado é tratado também de forma subjetiva e lírica, não somente factual. Se desejar conhecer mais sobre essa importante autora, não deixe de acessar a nossa trilha de leitura, comentando os seus melhores poemas. Sagarana, João Guimarães Rosa, indicação da UFPR e da UFMS. A nossa última indicação de hoje, Sagarana, é a primeira obra publicada de João Guimarães Rosa. O livro apresenta uma das principais características da terceira geração do modernismo, da qual o autor faz parte: a experimentação da palavra, da linguagem e os diferentes tipos narrativos. Sagarana, publicado em 1946, traz 9 contos que exploram o universo do sertão mineiro e da cultura popular, uma crítica à vida e à sociedade brasileiras. A obra traça os primeiros caminhos e experimentações que vão levar Rosa à publicação, anos mais tarde, de uma das maiores obras da nossa literatura, o livro Grandes Sertões Veredas. O que acha de formar um trio com mais 2 colegas de turma para a leitura de 3 ou mais contos de Sagarana? Vocês podem criar um grupo de debate sobre as principais temáticas e características estéticas do texto. Boa leitura! E para finalizar, uma super dica da equipe pedagógica da Árvore. Ela elaborou um guia com tudo o que você precisa saber sobre a Semana de Arte Moderna e o modernismo no Brasil. O material conta com indicações de leitura, uma linha do tempo com eventos históricos, questões de vestibular para você treinar os seus conhecimentos e muito mais. Para acessar, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E aí? Gostou das nossas sugestões? Não deixe de nos contar nos comentários qual obra você ficou com vontade de ler. E lembre-se, caso não seja possível replicar as sugestões de atividade, fique à vontade para adaptá-las conforme a sua necessidade. Compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas e levar a leitura transformadora cada vez mais longe. Até a próxima e boas provas!